Financiar um imóvel é o sonho de muita gente, mas você sabe como funciona o processo? Quais custos são necessários e quais documentos são exigidos? No vídeo de hoje, eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para financiar o imóvel sem dor de cabeça. Então fique comigo até o final e já deixa o like que eu vou te passar tudo o que você precisa para financiar um imóvel. Primeiramente, o que é financiamento imobiliário? Como funciona o financiamento imobiliário? O financiamento imobiliário é um crédito que o banco ou instituições financeiras fornece a quem quer comprar um imóvel. Funciona como se fosse um empréstimo a longo prazo, onde o banco paga ao vendedor o valor do imóvel e você que contratou o financiamento imobiliário paga ao banco o valor em parcelas. Aí vai depender de quantas parcelas você contratou com o banco, sendo o máximo de 420 parcelas. Pessoal, é importante dizer que para financiar você precisa ter um valor mínimo de entrada, tá? Muita gente não sabe dessa entrada, chega querendo comprar imóvel e a pessoa não tem valor nenhum para dar de entrada, porque o banco geralmente ele financia até 80% do valor do imóvel, tá? Alguns acabam financiando um pouco mais, mas a média geralmente é no máximo 80% do valor do imóvel. Então, o comprador ele tem que ter 20% para dar de entrada naquele imóvel, e a entrada ele dá direto para o vendedor. Então, vamos supor, para fazer um cálculo rápido, se o imóvel custa 100 mil reais, o banco vai financiar 80 mil reais. E o comprador tem que dar de entrada para o vendedor 20 mil reais. E essa entrada ele combina com o vendedor da forma que ele quiser. Se ele quiser dar algum carro para o vendedor, se o vendedor quiser parcelar para ele essa entrada, aí fica a cargo do vendedor, tá? Tem alguns casos que o correspondente bancário, ele avalia o imóvel ali por um valor um pouco mais alto, coloca como se o vendedor estivesse vendendo para o comprador aquele imóvel por um valor um pouco mais alto para tentar fugir dessa entrada. Então o banco financia um valor mais alto, né? Avalia o imóvel acima do que realmente está sendo vendido para tentar fugir um pouco dessa entrada. Não é a forma ideal de se fazer, né, o negócio, mas muita gente vem fazendo isso hoje em dia, tá? Mas não é o correto. O correto é o comprador ter a entrada daquele imóvel e dar a entrada, negociar a entrada ali com o vendedor. Mesmo porque alguns imóveis nem conseguem fazer isso, né? Dependendo do valor que está sendo vendido aquele imóvel, não consegue passar na avaliação por um valor que seja 20% a mais do que realmente está sendo negociado. Então, em primeiro lugar, você tem que conhecer o seu orçamento. Antes de pensar no financiamento, é importante saber quanto você vai pagar, tanto dessa entrada, como também as custas para o cartório, para o ITBI. Geralmente essas custas para o cartório, de ITBI, registro, taxa de financiamento, sai em torno de 6% do valor do imóvel, de 4 a 6% do valor do imóvel, tá? Vai depender da sua região e do banco que você está contratando ali. Mas também tem alguns bancos que fazem o financiamento até desse valor do registro, tá? A segunda dica seria escolha o banco certo. Nem todos os bancos têm as mesmas condições de financiamento. Compare taxas de juros, prazos e condições de cada banco antes de fechar o negócio. Porque, por exemplo, o banco A pode ter uma taxa de juros de 9% por ano e o banco B pode ter uma taxa de juros de 8,5%. Isso a longo prazo, pessoal, dá uma boa diferença, tá? Estamos falando aí de 30 anos, às vezes 35 anos, né, que é o limite para financiamento. Então, a longo prazo pode dar uma boa diferença. Pesquise também se há programas como Minha Casa Minha Vida que pode dar condições especiais para aquele financiamento. E veja também a possibilidade de dar a entrada com o seu FGTS ou então até pagar algumas parcelas com o seu fundo de garantia. Dica 3. Escolha o sistema de amortização que mais se enquadra no que você busca. Pessoal, como sistema de amortização, nós temos a tabela Price e a tabela SAC. A principal diferença entre a tabela Price e a tabela SAC está no sistema de amortização. Está na forma como as parcelas são calculadas e como o saldo devedor é amortizado. Na tabela Price, as parcelas são fixas do início ao fim do contrato. Os juros são contados sobre o saldo devedor total e não mês a mês. Já na tabela SAC, as parcelas iniciam um pouco mais alta e vão diminuindo ao longo do tempo. Então, pessoal, não existe uma tabela melhor do que a outra, vai depender muito da necessidade sua naquele momento. A tabela Price ela é mais previsível, então se você deseja quitar aquele imóvel de forma mais rápida, em 2, 3 anos, talvez ela seja até mais interessante. Já a tabela SAC é bem interessante para quem vai demorar mais com aquele financiamento mesmo, para quem quer financiar por 30 anos, 35 anos. Aí eu acho ela bem interessante porque ela vai reduzindo.
Então, se você consegue pagar naquele começo ali que o valor é um pouco mais alto, e depois vai ficar cada vez mais fácil, né? Então, eu acho bem interessante a tabela SAC por isso. Porque se você tiver condições de pagar o começo, provavelmente o final vai ficar muito mais fácil, né? O meio, o final, vai cada vez ficando mais fácil. Dica 4 é separe os documentos necessários. Quando você for fazer o seu financiamento, eles vão pedir alguns documentos pessoais. Então, CNH, RG, CPF, certidão de registro civil, declaração de imposto de renda. Vai depender muito do banco, tá? É possível também fazer se você não declara imposto de renda, tá? Mas se você declara, eles vão pedir a declaração de imposto de renda e é um documento importante. Principalmente bancos privados, eles conseguem fazer essa avaliação com poucos documentos, tá? Agora, quando é pela Caixa Econômica Federal, eles já exigem um pouco mais de documentos. Eu vou colocar na descrição o que eles costumam exigir de documentos, mas são documentos simples, tá? De fácil acesso. Você provavelmente tem eles muito fácil aí à disposição. Se for casado, vai precisar também da documentação do seu cônjuge, tá? Independente de se quer comprar o imóvel junto com ele ou não. A próxima dica é: entenda os custos adicionais. Pessoal, já falei um pouco sobre isso. Foi o caso de 4 a 6% aí das custas com ITBI, registro do imóvel, tá? O engenheiro também do banco, ele vai fazer uma avaliação no imóvel e também isso você tem que pagar, tá? Então tem esses custos que dá em torno de 4 a 6% do valor do imóvel. Seguro habitacional também, que é obrigatório no financiamento. Geralmente já é tudo embutido junto dos valores que você vai pagar do financiamento. Então tenha ciência que tem também esses custos, tá? Além de você ter que ter a entrada, tem esses custos também para poder passar o imóvel para o seu nome, para poder fazer a avaliação do imóvel e também o seguro do imóvel, né? De habitação. Uma outra dica também, que eu vou até gravar um outro vídeo. Já se inscreve no canal também para você acompanhar os outros vídeos, que eu vou fazer simulações de financiamento. E a outra dica seria isso. Use simuladores de financiamento com vários bancos diferentes, com a Caixa, Bradesco, Santander, Itaú, tá? Com esses principais bancos. Veja em outros bancos também. Faça a simulação do financiamento para ver qual tem a melhor taxa, né? E para você já ter uma ideia de quanto você vai pagar ali mensal. Esses simuladores, eles são gratuitos, tá? Você consegue acessar o site e fazer a simulação do seu financiamento. Eu vou colocar também alguns links aqui na descrição do vídeo de alguns simuladores dos principais bancos, tá? E assim vocês conseguem fazer essa simulação. Então, fazendo essa simulação, você vai ter uma boa noção do valor que você vai pagar por mês ali, do valor da entrada. Então, isso vai ajudar bastante vocês a se organizarem. E lembre-se, viu, pessoal, a simulação é realmente uma simulação. Você não vai estar provando o crédito ali. É uma simulação, ela não leva em conta se a pessoa às vezes tem um nome sujo, alguma restrição. Se tiver restrição, você não vai conseguir financiamento no banco. Tem que resolver primeiramente essa restrição, tá? A simulação não vai conseguir levar em conta isso. Então, às vezes a pessoa vai lá, ela faz uma simulação, ela acha que já está apta a ter aquele crédito, aí o corretor, a imobiliária ali que está prestando o serviço para ele, vai fazer o financiamento com o correspondente bancário, então ele vai direto ao banco, né, para fazer o financiamento, e aí ele vê que não aprova o crédito dele, né? Às vezes ele vai até primeiro atrás do imóvel, encontra o imóvel, fala, eu quero esse imóvel, eu quero comprar ele, vai atrás e vê que ele não está conseguindo financiar, o banco está negando ali por algum motivo. Aí tem que entrar em contato com cartórios, com alguns órgãos para ver se ele tem alguma dívida, o que está indicando ali de dívida que ele tem, para poder primeiro regularizar essa situação, aí sim depois conseguir comprar o imóvel com financiamento. Então é isso, pessoal. Eu vou gravar mais vídeos também com simulações de financiamento, como eu falei para vocês. Vou dar mais dicas como essas. Então já se inscreva no canal, deixe um joinha e até mais.